Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Famílias Raras. Hoje nós vamos receber um casal muito especial aqui, que faz parte, não, que fundou essa história. E nós estamos muito felizes com esse episódio. Esperamos que vocês curtam bastante. E já aproveita curtir, né? Curte a nossa página também no Instagram. É @famílias.raras. Hoje eu estou recebendo aqui para conversar um pouquinho o André e a Marina. Vamos bater um papo? Vamos sim, com Uma... certeza. Contar um pouquinho da nossa história vai ser um prazer. Essa história que fundou, né? Que tem todo um propósito por trás, que criou esse instituto, né? E que tem realmente esse princípio, né? De tudo aqui. Eu quero começar lá do comecinho. Quero começar do Marina, quem é a Marina? E André, quem é o André? Ladies first. Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Mas hoje eu sou a esposa do André, a mamãe do Samuelzinho, que é a nossa estrelinha, e somos muito gratos de poder viver, né, o que temos vivido enquanto Instituto Famílias Raras e poder também alcançar tantas famílias. Uhum. É isso aí, pessoal. Para mim está sendo uma experiência muito diferente, né? Hoje não sou o host, sou aqui o entrevistado, mas eu creio que vai ser um podcast muito legal. Eu sou o André da Marina. A Marina falou, nós somos pais do Samuel. Sou nascido em Brasília, vim para Uberlândia bem novo. E aqui onde a nossa família, né? A minha família veio estabelecer a vida, né? Que eu me formei, que eu me casei, que a gente iniciou alguns projetos, e um deles é o Instituto Famílias Raras, onde nós temos aí o prazer de fazer parte de uma história que vai muito além daquilo que nós somos, né? É uma semente que nós estamos plantando, que eu creio que talvez as outras gerações vão colher muito mais do que nós estamos colhendo hoje aqui, tanto em Uberlândia, mas também quando se trata da jornada da realidade, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. A gente vê que Deus ele escolhe pessoas para talvez abrir o caminho para que outras possam ir continuando com o seu dom, com o seu talento e multiplicando, né? Eu gosto muito quando Jesus fala lá em Lucas, ele fala: olha, eu vou sair, né? O Senhor foi sair, ele foi ter outras posses e deixou alguns homens ali com a responsabilidade de multiplicar. Eu falo que eu gosto de pensar que a gente está multiplicando para que outros possam multiplicar também. Que legal. E eu quero saber agora como que foi, o momento dessa junção, da união desse casal, em que momento que vocês entraram na vida do outro, Ixi, agora há vai dar. quanto tempo, Agora há quantos anos isso aconteceu? pode contar, nossa, não conta a idade, nossa. Mas tem que contar é tudo Bom, aqui. nós somos casados agora em janeiro, vai fazer 15 anos que nós nos casamos, e a gente foi amigo durante um bom tempo. E de repente, assim, né, surgiu uma ideia de alguém querer algo além da amizade. Quem que A foi que gente teve se essa ideia? conheceu A na Marina, lógico, né? igreja, então a gente já trabalhava na igreja juntos, É. fazíamos algumas atividades juntos como amigos, e aí de repente algo surgiu, eu: "Não, vamos ficar só na amizade mesmo, né". É, Mas aí Deus é bom, né, e aí a gente pelo menos vai orar, né. Aí a gente foi e entendeu que realmente tinha um propósito nessa união e temos vou contar vivido minha aí há versão. 15 anos. Há 15 anos, muitos desafios já vencemos ao longo desses 15 anos. Sim, foi 15 de janeiro de 2011, foi nosso sino ao altar, que já tinha acontecido alguns meses Então antes. é daqui uns dias. Daqui uns dias. E foi assim, nós namoramos, noivamos e casamos em 11 11 meses. meses, exato 11 meses. Em 15 de janeiro de 2011 a gente deu, né, o passo para casar, mas assim, essa história que não queria, que fez um jogo difícil, depois aí 15 eu falei: "Não quero também mais não". Agora eu também dou o direito de ficar difícil, né, aí teve que insistir bastante,
né? Aí Orar teve bastante. bastante, teve que ter o dote, teve que ser muito mais expressivo, né? Mas, cara, não, cara, não pode ser tão fácil assim, né? Mas foi em 15 de Nem janeiro, parece. a gente conheceu na igreja que a gente fazia parte, né? Na presbiteriana. E um tempo, mas a gente era jovem, né? Novinho, sem cabelo branco, magrinho, É. mas a gente tinha muitos sonhos e jamais saberíamos que era um sonho desse, né? A gente costuma dizer que Deus ele nunca dá o final todo para nós, o processo todo, senão a gente é capaz de desistir, né? E perde a graça, né? Exatamente. É. É bom curtir, né, a viagem, né? Com certeza. E conta então para nós um pouquinho de como que entrou a raridade aí, como que foi descobrir, depois de quanto tempo, né, que vocês já estavam aí juntos, que souberam da gestação do Samuelzinho, como que foi? Então, é uma história bem interessante, Interessante. mas também foi um tempo muito difícil. Quando nós tínhamos 4 anos de casados, nós pensamos: "Ah, chegou o momento, né, vamos aumentar a família". E estávamos ali já com a vida encaminhada, então vamos aumentar. Mas passou 1 ano, passou 2 anos e nada. E aí fomos investigando, investigando e descobrimos algumas dificuldades, né, pra engravidar e partimos então para uma fertilização. Mas isso foram 4 anos até a gente decidir, até porque um dia eu cheguei num consultório médico e o médico disse assim: eu tinha problemas com endometriose e miomas, e ele falou assim: "Não, eu só vou te operar se for para retirar o seu útero". E aí, Aí eu lembro que ele parece que deu falou, aquela luz e a gente falou: "Uai, então acho que nós temos que partir pra fertilização, porque tirar o útero Não era uma opção. não era uma opção tirar o eu útero". lembro que ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: olha, vocês podem até encontrar um doido aí que vai tentar dar um jeito aí para engravidar mais, por via de regra, precisa realmente tirar o útero devido aí aos miomas, devido à endometriose, né? Então, essa frase me marcou muito. Eu falei, não, não é isso que Deus tem para nós, a gente E crê. difícil ouvir isso, né, mediante, assim, a situação de que até sua idade, né, Marina, uma mulher nova, né, de É. olhar para como assim, né, a gente imaginar um médico sendo tão incisivo numa, Sim, né? É, realmente foi um desafio, um né? tempo ali bastante desafiador, difícil ouvir, difícil processar tudo isso. Mas foi ali que deu o start para a gente pensar: "Não, vamos fazer alguma coisa". E aí procuramos a fertilização e É, e e aí foi um processo difícil até a gente chegar na fertilização, né? Eu lembro que cada mês era uma história diferente, cada mês era uma dor, é era um sempre uma desafio, era expectativa, né. expectativa. Todo mês já era É. aquela expectativa. E porque, assim, até a gente descobrir que tínhamos alguma coisa, tanto os meus exames como os exames da Marina, deu tudo normal, tudo tá tudo certo. Não tinha Não nada tinha mais nada, grave, né? tinha nada que impedia. Eu lembro que várias vezes quando eu ia no urologista, falou: "Não tem nada que impede". Eu lembro que a Marina também não tem nada que impede. Então a gente ficou assim: "Mas por No quê?". começo, né. E quando ele falou isso, esse médico, isso foi muito forte. Eu falei: "Gente, algo de errado não tá certo, porque, ó, não faz sentido. Isso aí tá tudo certo, os exames estão comprovando que estão certo, por que que não foi, né?". Até a gente tomar essa, eu acho, eu vou dizer que foi, assim, uma decisão de fazer a fertilização, que não foi uma decisão muito fácil. Eu lembro que a gente foi em Ribeirão pela primeira vez, depois a gente foi em 2 clínicas em Ribeirão, não foi? Uma vez a gente foi em 2 clínicas em Ribeirão, depois a gente foi em outras clínicas aqui em Uberlândia, mas no fundo, no fundo, no fundo, ficava no nosso coração, a gente quer o método natural, a gente quer o processo natural das coisas. Então, assim, para mim, emocionalmente foi muito difícil, até aceitar, e não só aceitar, mas também, falar: "Não, vamos seguir essa jornada", porque todo mundo sabe, né, a fertilização não é algo barato, né. Eu até brinco, né, quando É. Samuelzinho, você deixou para nós ali um carro, ali, porque realmente é muito caro. E O é processo é muito caro. irreal, né, para muitas Isso, é famílias, né? muito, exatamente. Mas aí então começamos o processo, também foi desafiador, porque primeira tentativa não conseguimos,
Aí depois dessa primeira tentativa, o médico sugeriu uma cirurgia para endometriose. Nossa, Aí só um aquele parênteses médico. aqui, para falar do médico, tanto foi importante na nossa vida o doutor lá, né, o doutor Dubro lá, porque assim, a gente conheceu um casal que já estava na terceira tentativa, né? A segunda, uma segunda, não lembro quantas tentativas. E ele falou desse médico para nós. E esse médico, assim, eu também tenho uma lembrança muito boa, porque ele assim, no primeiro dia que ele atendeu nós, ele acendeu uma esperança muito grande no meu coração. Porque eu lembro que ele falou assim: olha, a vida quem dá e quem tira é Deus. Não é um homem que vai falar, tem que tirar um útero, não tem. Então, assim, Aí tem que já é ser. gostoso, né, conversar Exatamente, com um médico desse, que exatamente. entende que não depende da mão dele. E ele, quando ele fala isso pra mim, meu coração pode já acendeu uma fé de novo, uma esperança de novo, mesmo tendo que fazer esse processo da fertilização. Então ele foi um médico muito acolhedor. Eu lembro da primeira vez que a gente conversou, a gente vai, não vai, faz, não faz. Ele acolheu e gerou uma fé no meu coração muito grande. Aí eu vou depois do parênteses. E aí, primeira tentativa não deu certo, e aí o médico falou: vamos fazer uma cirurgia da endometriose. Aí voltamos naquele médico que falou que ia tirar o útero, e eles conversaram entre eles e decidiram: tudo bem, vou fazer a cirurgia. E fez a cirurgia só da endometriose. Vou falar o que que ele falou também lá depois da Mas, gente, cirurgia. deixa eu falar, menino. Não briguem, casal. Ela não estava lá no dia que ele falou pra mim, ele falou outra coisa também que foi forte. Gente, que médico legal, né? Ele quando terminou a cirurgia da Marina, ele chegou com a cara totalmente descontente, falei: fiz o que eu tinha que fazer, né, tá aqui, mas não é o que eu queria fazer. E aí, Insatisfeito. fez a cirurgia, e 3 meses depois a gente tentou novamente. Isso foi em fevereiro de 2020. A cirurgia foi em novembro de 2019. Aí, em fevereiro de 2020, nós conseguimos 3 embriões, ficamos super felizes, né? E, na verdade, o processo começou em fevereiro e a gente fez a coleta em março, no dia 17 de março de 2020. Foi nesse dia que a gente conseguiu coletar os óvulos e conseguimos 5 óvulos. Desses 5 óvulos, 3 embriões deram certo. E aí, no dia 18 de março de 2020, pandemia, tudo fecha, e o médico liga pra gente e fala assim: olha, nós conseguimos os 3 embriões, mas a gente não sabe quando vai conseguir implantar, porque a clínica vai precisar fechar por conta do que está acontecendo. Nós não sabemos o que está por vir, tudo ainda é muito incerto, mas assim que a clínica reabrir, a gente faz a implementação. Tudo bem. Nesse momento a gente até ficou tranquilo, porque a gente já tinha esperado tanto tempo, né? Estávamos felizes por conta dos embriões, então ótimo. E aí descansamos e fomos para dentro de casa, pandemia, tudo fechado. E quando foi em abril, a gente engravidou. Descobrimos em maio, no dia 8 de maio de 2020, nós descobrimos que o Samuel estava a caminho. E através de uma gravidez natural, espontânea. E os nossos 3 embriões estavam lá congeladinhos. E aí veio o Samuel e foi uma alegria, foi, né, aquela coisa toda, foi uma emoção indescritível. E tudo foi acontecendo normalmente, na gravidez correndo bem. Assim, tinha alguns problemas de sangramento por conta dos miomas, precisei usar algumas medicações a gravidez inteira até o fim. Então, sempre tinha ali um sangramento ou outro, mas provavelmente devido aos miomas. Então, era uma gravidez de risco, eu ficava mais de repouso, né, mais quieta, sem fazer muitos esforços. Aí, quando foi em julho, descobrimos o sexo, tudo bonitinho. E quando foi, se eu não me engano, em setembro, mais ou menos, agosto, setembro, a gente foi fazer o morfológico. Não sei se era. Acho que é isso mesmo. Julho, 16 semanas a gente descobriu o sexo. E depois, em agosto, setembro, fez o morfológico. E aí, no primeiro ultrassom do morfológico, a suspeita era pé torto congênito.
Aí a gente já ficou um pouco tenso, né? E aí, mas pensamento congênito, é só tratar, tá tudo certo, né? Consegue ter uma vida normal, tranquila e tal. Mas mesmo assim, né? A gente esperou tanto, e aí sempre fica aquela coisa, né? Que as frustrações, né? A gente nunca pensa o pior, a gente sempre pensa o melhor. E lidar com elas, assim, em Lidar. doses, Sim. né, É. homeopáticas, não é fácil, E o né? pé torto com gente já foi muito difícil de lidar. Aí E foi foi a fazendo primeira mais coisa que ultrassom, e aí no outro ultrassom, não, já tem problema na mãozinha, já tem problema no cérebro, suspeita de síndrome, e aí foi ultrassom quase toda semana até o fim. Acompanhar. E foi um processo difícil, porque a gente estava em pandemia, não tinha como ter tanto apoio próximo, porque realmente era um tempo difícil. Teve muito sangramento, a Marina, então várias vezes a gente teve que correr para o hospital, não sabia o que que era sangramento, era bolha, o que que tá acontecendo, mas acho que para mim o maior desafio foi realmente passar esse tempo sem eu sou muito quente, muito contato, né, e a gente tive que resguardar, porque era uma pandemia, era risco para todos, a gente ia muito ao hospital, então sabia que ia ali poderia, pegar o Covid, e a gente tinha familiares com comorbidades e tudo mais, então assim, a gente passou esse processo muito sozinho. Lógico, assim, sozinho, quando eu digo mais fisicamente, porque tinha muitos amigos que estavam orando, outros estavam, mandando mensagem sempre, então essa foi a nossa entrada na realidade, porque a suspeita era da trissomia 18, a de Edwards, que é porque a mãozinha do Samuel era assim, e é típico de uma criança que tem essa síndrome. E quando nasceu, fez todos os diagnósticos, já não era. Então, assim, isso a gente já ficou meio assim. E eu lembro que dia 4 de dezembro de 2020, eu estava na academia, a Marina me liga, e a gente tinha ido cedo, né, fazer 1h30 da tarde, a é, gente foi, no fez uma médico. consulta com o médico. Eu já tinha tomado alguns corticoides, Sim. né, por causa dos sangramentos e tudo. Tava com 34 semanas. E aí tinha feito um ultrassom na quarta-feira, tudo correndo bem, desenvolvendo, né? Tinha ali as particularidades, mas estava desenvolvendo, não estava em sofrimento, estava ganhando peso. E ele disse na sexta-feira, 1h30 da tarde, vamos seguir então, vamos, né, parar com o corticoide agora, que já não precisa mais, e a Janeiro, nossa, a nossa porteira é 5 de janeiro. então só Aí, foi um mês, assim, um mês. já Isso em janeiro já seria antecipado, por conta das e questões, né. aí, nesse dia 4 de dezembro, era uma sexta-feira, e a minha mãe tinha vindo para Uberlândia para nos ajudar a organizar, né, malinha, enxoval, tudo. E eu estava numa loja com ela lá no centro, e a gente estava saindo da loja, era 5h30 da tarde, a hora que eu sento no carro, aquela aguaceira toda. Nossa, Jesus. Falei: "Mãe, eu acho que minha bolsa rompeu". E aí, já liguei para o André, liguei para o médico, e aí nisso o médico falou assim: "Você consegue chegar no hospital em 20 minutos?" Eu: "Ah, meu Deus, é grave". Porque a gente ouve história, né, de que ia romper a bolsa, foi tomar banho, foi fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Eu falo: "Nossa, tá bom, consigo". E aí fomos pra casa, peguei as coisas lá, assim, mais ou menos, e fomos para o hospital. Quando foi 7h13 da noite, ele nasceu. Cesárea, e aí tudo começou. E aí foi uma virada na nossa vida total, total, total. Ele foi entubado já na sala de parto, ele chorou bem fraquinho a hora que nasceu, foi um chorinho bem fininho, fraquinho. A hora que eu ouvi aquele choro fraquinho, eu já falei: "Tem alguma coisa errada". E aí ele precisou ser entubado ali mesmo na sala de parto, e aí a nossa Inclusive, eu acho história que com a Raridade a começou. doutora Melina foi que entubou ele e levou ele pra UTI. Coincidência que a gente viu depois, futuramente, se reencontrar, né. Pois é. Mas foi dia 4 de dezembro, a gente finalmente entrou pra jornada Da raridade. efetiva ali, né, da raridade.
E como que foi receber o Samuel? Como que foi esses dias, né, de UTI que a gente tanto fala, né? As mães de UTI, né, Marina? Que Uhum. não é fácil, né, vivenciar isso. Foi difícil a primeira, assim, porque quando a Marina estava lá saindo da cesárea, né, passando o efeito da anestesia, eu estava lá entre descobrir cadê a Marina, que estava demorando, e cadê o Samuel, porque tinha ido pra UTI e tudo mais. Aí eu aquele negócio, minha mãe, minha sogra lá, e eu triangulando tudo isso aqui. E, enfim, aí quando o médico chamou, falou: olha, você sabe a gravidade, nós não sabemos como o Samuel vai corresponder nessas primeiras horas, mas isso é realmente importante, tá? Então vamos ver, né? Mas você sabe, né? E tipo assim, eu vou falar isso pra Marina, né? De forma alguma. E eu criei naquilo que Deus já tinha falado conosco, que ia dar filhos para nós, que temos, né, geração. Então, assim, aquilo ali para mim, eu guardei e falei, eu vou pela fé. Porque se já estava sendo tão desafiador todo o processo, e, assim, um mês de antecedência, né, então, assim, aquilo ali para mim foi difícil. Eu nunca tinha entrado no hospital mais do que um PS, né, a gente estava na UTI, né, essa unidade integrada de Tratamento tratamento. Falei: intensivo. "Gente, que negócio é esse?", né. Então, ali foram 3 meses, praticamente 3 meses ali, assim, 83 dias. 83 dias, quase 3 meses, assim, bem de experimentar muitos milagres de Deus na nossa vida e várias crianças estavam ali com a gente, né. E só quem vive sabe que é um dia após o outro, né? É. A gente vive ali nesses 83 dias, é emoção atrás de emoção, né, Marina? É. E é um sentimento, talvez que a Mari vai falar também sobre isso, é um sentimento, assim, de impotência, porque a gente não pode fazer nada pela criança, a criança precisa corresponder, a gente vai amar, a gente vai orar, a gente vai estar ali, né, demonstrando que a gente está junto, mas ela precisa corresponder, né. Era tudo muito novo, né, para nós, porque a gente nunca tinha entrado em uma UTI e a maternidade era novidade, né, ser pais era novidade e lidar com tudo aquilo era muito confuso, era complicado. E é só realmente Quem viveu, né. Deus que nos sustenta cada dia ali, como você disse, é um dia de cada vez, a gente vai caminhando e vai confiando e vai andando por fé, porque são tantas incertezas, a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Aí quando ele estava com 15 dias entubado, e o médico chegou para ele e falou assim: "Olha, ele é muito difícil de entubar, essa noite ele perdeu o tubo e eu custei conseguir colocar, se ele entubar de novo, o risco é muito grande, então vamos fazer uma traqueostomia para garantir a vida dele?". A gente nem sabia direito o que que era Questão de traqueostomia. E ele tão pequenininho ali, e na hora ele falou: "Se é o que vai garantir a vida dele, tem, né, como que eu vou falar não?". E aí foi. foi desafiador, porque eu lembro que quando a Maria me ligou, eu estava lá perto do aeroporto, a distância mais ou menos uns 12 quilômetros do hospital, e eu corri. Ela falou: "Vem, porque vai ter que fazer", né, e quando chegou lá o médico falou: "Vamos fazer amanhã", porque normalmente ele tem que ficar de 3 a 4 dias entubado sem se destubar. Então falou: "Ó, dá pra fazer amanhã". E pensa uma noite difícil de dormir. Porque a gente não sabia e é lógico que a gente vai lá, né, dá um Google, né, porque não tinha nem inteligência artificial, né, então era um Google e olhava o que que era isso, era isso aqui. É lógico que o coração da gente fica apreensivo, mas a gente E se apegou no que o médico falou: "Vamos garantir a vida dele". e a realidade é que quando o médico explica ali e você não conhece, não tem ideia do que é aquilo, foi exatamente o que eu senti quando o Lucas precisou fazer a GTT. Uhum, Você olha para aquilo ali e fala: "Pronto, e agora? uhum, Que eu faço com essa nova informação?", né. sim, Então, assim, eu imagino vocês que com 15 dias de vida, né, tão frágil, né. Ele uhum. nasceu com quantos quilos, Maria? 1.800. Aí perdeu um pouquinho, chegou em 400 1.300, quatrocentos e 1.400. sessenta. E aí depois Lucas ganhou ainda de nasceu um pouquinho menor que ele, é, nasceu com 1,6 kg. Então, olha pra você ver, né, uma criança, você Uhum, olha ali, você já eu falo que, assim, das vivências que a gente teve, não existiu para mim lugar mais triste, né, igual minha irmã já né, ficou em uma UTI, mas um lugar mais difícil, mais desafiador do que uma UTI neonatal, neonatal. eu É, acho que ainda não conheci não. é. Eu desconheço. Então realmente é complicado, né, Sabe o de que
Eu tiro o pensar. chapéu pra quem trabalha na neonatal, porque assim, Nossa. é muito desafiador. Você pega, o Samuel era desse tamanhozinho, a foto dele você vê assim, né, ele mirradinho, magrinho, acho que meu dedo era quase mais grosso do que o bracinho dele, né? E aí você tem que fazer um procedimento cirúrgico pra entubar, pra colocar traqueostomia. Então é desafiador. E aí viver aquela rotina, né? A rotina de quem teve um texto, sabe? Ganha 10 gramas, perde 4. Você fala, nossa. Ganha 20, perde 2. E atingir o quilo para sair. Normalmente, acho que é 1 quilo, 2 é 2, Dois. né, para sair. E a doutora falou, vamos esperar 2,5, por conta de toda a situação. Segurança. A gente, deu 2 e não vamos. Né? E esse processo foi difícil, porque foram várias fases na UTI. A primeira foi a traqueostomia. Aí Mas até que a traqueostomia no primeiro momento foi difícil, né? Aceitar ali, entender e tal. Foi meio tumultuado, porque, como falaram para nós, ou é isso ou é, Não é né? isso? Mas a traqueostomia foi muito bom para ele. Sim. Ele foi outro depois, né? E ele nunca precisou do oxigênio, ele respirava em ar ambiente. Sempre a traque dele foi ar ambiente. Que bom. Então, isso trouxe uma qualidade de vida muito, muito boa para ele. Aí ele foi desenvolvendo. Teve aqueles períodos de pegar uma infecção, pegar um fungo, aí você acha que vai sair? Não, deu fungo. Aí vai tratar o fungo, demorado, aí demora mais. Mas depois disso ele foi evoluindo, e aí, depois de 83 dias, conseguimos ir para casa, e aí foram outros desafios. Outros desafios. Vamos Eu acelerar, falei, até acelerar um pouquinho a nosso papo, senão não fica só nessa parte. Mas a saída da UTI foi muito forte para nós também. Porque, assim, era algo muito esperado por nós. Nós lutamos muito porque encontrar uma equipe que atendia neonatal em home care, em época de pandemia, foi nossa, difícil montar uma Com ele equipe. tão bebezinho, tão É, porque assim, ó, era traqueostomia, né? Então nem todo mundo tinha habilidade com aspiração. Então você tinha que ter 4 técnicas, uma enfermeira, fisioterapeuta, o médico, e aí ele começou com o fonoaudiólogo. A gente conseguiu sair de lá faltando uma técnica que nós arrumamos. A home care conseguiu, mas vamos para casa. Então marcou muito a nossa chegada em casa, isso foi muito bom. eu ia perguntar e como tem que foi, porque na verdade eu fico pensando assim que, para mim, por exemplo, quando o Lucas chegou, eu já estava com o quarto dele preparado para aquele momento, né? Ele precisava do oxigênio, então assim a gente já tinha toda aquela parafernália do hospital já estava lá montada Sim. para a chegada dele. Agora, com vocês não foi desse jeito. Vocês tiveram que preparar tudo isso, né, no momento que vocês receberam ele em casa. E aí, assim, até então a casa ficou sendo o hospital, e depois como que foi chegar em casa e montar toda essa estrutura? Porque não era só os profissionais, né? Era você terem que aprender a fazer Exato. tudo que precisava, né? Porque fala que pai e mãe vira literalmente médico Sim. formado de diploma e a gente aprendeu muita coisa na UTI e depois aprendemos em casa também, com as técnicas. Uma das coisas que a gente optou em sair da UTI é fazendo todos os procedimentos que o Samuel precisava. Então, tirar aspiração traqueal, para não depender de ninguém, se a gente precisar de fazer. A gente optou, então a gente foi muito bem treinado, né? Eu lembro que a Carol e a Gabi, que foram as fisioterapeutas do Samuel, nos ensinaram muito, né? Ensinaram a ambusar se fosse preciso, como que era ambusar com a traqueostomia. Então, a gente saiu de lá realmente entendendo do Samuel. E eu sempre falava isso pro médico dele, doutor Nelson, eu não conheço outras crianças, eu conheço meu filho. Então, ó, ele não tá legal, ele tá com traqueite. Ele tá assim, porque a gente foi, né, entendendo como que o Samuel funciona, né? Então, assim, isso para nós foi muito forte. E esse processo de home care foi uma mudança de casa, né? Porque acaba querendo ou não, você perdeu a liberdade, você já tem ali várias pessoas na sua casa. O Samuel ele fazia fonoaudiólogo e fisioterapia todos os dias no começo, segunda a segunda. Então, eu descia toda hora para abrir para uma, subia com outra, saía uma, entrava outra. Enfermeira toda, acho que era, no começo eram umas 2 vezes por semana que ia, médico toda semana. Então, aquilo ali mudou a nossa rotina, mas a gente estava focado aqui no Samuel. A doutora Daniela, quando a gente foi a primeira vez conversar com ela, falou: olha, o foco é o Samuel. Olha pro Samuel e vamos todo mundo trabalhar junto,
porque diagnóstico não é destino, ele não tem nenhum diagnóstico, então nós vamos trabalhar com aquilo que a gente precisa trabalhar. Então a gente uniu força para Aquilo, isso, né? com a demanda dele, né? E algo também, voltando rapidinho na UTI, que tem muito a ver também com o que é o Famílias Raras hoje, é a importância do apoio interfamiliar, vamos dizer assim. Uhum. Porque ali a gente foi onde a gente conheceu várias famílias, onde a gente se ajudava, né? Tinha ali na UTI uma salinha dos pais, então os pais ficavam ali, era pandemia, tudo muito difícil, mas a gente orava junto, a gente conversava, a gente compartilhava, Faça o Réveillon recebia, junto, recebia, carnaval. recebia notícias junto, né? Notícias boas, notícias às vezes não tão boas, mas a gente estava sempre ali se ajudando e, e talvez foi ali que nasceu de fato Famílias Raras, né? Naquela salinha de paz em que a gente foi vendo o quanto as famílias raras precisam, né, de apoio, precisam de cuidado, precisam de alguém que olhe para elas, né? E fomos então para casa e continuamos ali com vários desses amigos. A gente tinha grupo no WhatsApp, então talvez esse foi o primeiro grupo do Famílias Raras. Dos pais. Grupo dos pais, e eram vários pais ali, e a gente mesmo em casa ainda tinha contato ali com esses pais. E a nossa filosofia de vida com Samuel era sempre assim: vamos dar para ele o máximo possível de uma vida normal. Então, no que a gente puder proporcionar para ele de qualidade de vida, a gente vai. O que a gente puder proporcionar para ele se desenvolver, para ele crescer, para ele avançar, a gente vai. Então, eram realmente terapias, elas são essenciais, né, para o desenvolvimento de uma criança com qualquer questão de raridade. E assim a gente foi buscando isso, olhar para ele. A gente sempre fala isso, né, que a gente olhava para ele o potencial, não as limitações. Então, meu filho, você tem potencial, então vamos. Ah, não vai sentar, sentou. Ah, não vai fazer, não vai bater palminha, bateu palminha, não vai Mexeu para direita, não, mexeu. não Tem vai ter cognitivo. cognitivo, entendia tudo que a gente falava, se comunicava do jeitinho dele, mas ele Tem problema entendia. de vista. Era curioso. Mas era curioso. Ele gostava de ver. Ele entendia tudo ao redor dele. Então, assim, ele foi realmente desafiando os mestres, desafiando a medicina, e a gente foi deixando ali para ele muito amor, entregando para ele muito amor e muita confiança de que ele era capaz. Eu acho que ele foi acreditando nisso também, né? E foi vencendo. Sim. E a gente acredita muito nisso, que a raridade ela é desafiadora, mas de alguma forma ela pode ser leve. Depende muito da nossa perspectiva. E é isso que a gente sempre tentou trazer para as famílias, né? Dentro do Instituto Famílias Raras hoje, é o que a gente trabalha, se ajudando e tornando de alguma forma essa caminhada rara mais leve. Eu me lembro que quando eu os conheci, né, o Lucas estava num período de internação muito difícil, né? E eu lembro que eu falei com o André assim: eu não tenho um diagnóstico. E aí eu me lembro muito bem da resposta que ele me deu. Ele falou: é, eu entendo que é não ter um diagnóstico. E isso pesou muito para vocês? Como que foi isso, assim, dentro do coração, né, de vocês como pais, de olhar para toda aquela situação? E eu falo que, assim, pelo menos para mim, no meu coração, foi interessante dar um nome. Quando eu tive um nome, parece que ficou mais fácil Uhum. de eu conseguir lidar com aquilo, de eu conseguir explicar para as pessoas, né, porque as pessoas perguntam. Uhum. Né, fato que todo mundo fica curioso, querendo saber, né. Eu acho que sim, quando a gente. Lá na gestação, eu lembro que numa conversa minha com a Marina, a gente chegou a uma seguinte conclusão: ou nós vamos viver um grande luto, ou nós vamos viver um grande milagre. Aquilo ali, para mim, quando tinha uma predisposição de uma trissomia, que a diedos ela pode ser horas, alguns casos semanas, pouquíssimos casos
meses, raríssimos casos, anos. Até lá na UTI, a Laurinha, ela hoje, se eu não me engano, ela tem 6 anos. Ela tem a trissomia 18. Mas a gente conheceu uma outra que faleceu com 1 ano e pouquinho. Então, a gente sabia que isso é difícil. E a doutora Daniela foi uma pessoa muito fundamental na nossa vida, porque ela falou assim: "Olha, doutor Marcos primeiro, ele falou assim: "Ó, que vocês querem? Doutor, a gente só quer acreditar em vida, então vamos embora. Não sei se vai ter diagnóstico ou não, então vamos embora". E a Mas doutora vocês não ficaram apegados em não, exames genéticos, a isso Não, então? a gente a gente fez todos, né? A gente fez o cariótipo, fez o Só exoma. uma microarray, Soma, microarray. só não fez o Teve genoma. mais um, eu acho. Só não fez um genoma que faria fora, a gente estava Isso. tentando e tal. Mas é tão interessante também que depois de um tempo eu fiquei pensando. E eu lembro que enquanto eu estava grávida, a gente orava muito para Deus curar o DNA de Samuel. Uhum. Deus cura o DNA de Samuel. E aí eu falo, gente, a gente não ia encontrar nada no DNA de Samuel. E foi o que a gente conversou quando você trouxe o primeiro exame. Eu lembro que você falou: "Ó, a gente já sabia". A Maria falou desse jeito, e realmente, porque se você perguntar humanamente, ele tinha alguma coisa. Mas quando a gente olha para o contexto todo, com os olhos espirituais, o olho da fé, eu creio realmente que Deus curou o DNA de Samuel. Porque assim, quando quem vê, né, viu os exames dele, viu tudo, tinha alguma coisa genética e não foi diagnosticada, né. Até que quando ele estava com mais de 1 ano, né, 1 ano e pouquinho, o doutor Luiz. Luiz, geneticista, ele olhou e falou assim: "Ah, não sei se ele tem uma A primeira síndrome virou assim: "Esse não é o Samuel que eu vi lá na UTI não, é o outro Samuel", porque ele já estava totalmente tá diferente, né. totalmente diferente, o estereótipo diferente". Então, assim, a gente crê que ele foi realmente um milagre de Deus nessa Tinha uma terra. frase que a gente tinha na camiseta lá assim: "Ele faz, ele desfaz, ele refaz, ele é Deus". Ah, já E a ouvi gente falar. ia com essa camiseta sempre, porque era a nossa declaração de fé, era o nosso testemunho de fé. Hum, Então assim, eu creio, eu, André, né, a Mari também crê nisso, nós cremos que Deus colocou o DNA de Samuel. Mas, de qualquer forma, eu entendo essa angústia Sim. do diagnóstico, sim. né, eu entendo. Que porque o diagnóstico ele traz clareza de certa forma, Uhum. Uhum. né, ele traz uma segurança De que está no caminho Sim. certo, né, né, de que você está fazendo tudo que de é que possível, né. como em qualquer, né, a raridade está ali, mas uma pessoa que não tem raridade, que ela tem alguma coisa, sente alguma coisa, ela quer saber por que que ela está sentindo aquilo que ela está sentindo. Uhum. Até clinicamente, né. Então Ajuda clinicamente, para que lado que eu devo ir? Sim. então eu entendo a importância, eu entendo essa angústia, né. Nós Mas defendemos que eu tem que acho ter que realmente como que tem que lutar para conseguir o Pra até fazer diagnóstico. com uma que das seja uma lutas do realidade Instituto Famílias é Raras essa, é essa, com certeza. é a gente conseguir mais e mais Diagnósticos mais diagnósticos, precoces, né. né. Eu acho que isso é muito válido e a gente, como sociedade, precisa buscar isso, né, garantir esse direito de diagnóstico para todas as crianças com alguma suspeita de síndrome rara. Isso é um fato. O nosso caso é um pouco diferente, porque a gente foi tendo essa oportunidade de ter um diagnóstico, mas ele não veio, e aí a gente precisou lidar com essa falta do diagnóstico. Sim. E aí a gente ficou com essa frase: "Diagnóstico não é destino, então vamos olhar para o Samuel, o que ele estiver precisando a gente vai atender". Porque a gente precisava de alguma forma, né, Sim. superar essa falta. Sim. E foi o caminho que a gente encontrou para superar essa falta de diagnóstico. Mas isso não quer dizer que a gente não acredite que ele seja importante. Pelo contrário, a Uhum. gente crê Sim. nessa importância e a gente luta por isso. Mas foi a nossa história, né. Foi mais uma frustração que a gente teve que vencer aí. Mais uma para lidar, né. E conta para mim, assim, como foi a conclusão de tudo isso dentro de vocês? Como foi ser os pais do Samuel? Porque o Samuel, quando eu infelizmente Hum. cheguei aí pouquinho tempo depois, né, da perca do Hum. Samuel, então eu não cheguei a conhecer ele, né, pessoalmente, mas, eu consigo hoje olhar, né, para tudo que é a nossa busca hoje, né, no Instituto Famílias Raras e ver o Samuel
mesmo não o conhecendo, como uma sementinha de tudo, né? O Samuel, ele fez com que ele é a fundação dessa base aí de tudo que tem sido criado e tudo que tem sido feito, é por esse propósito maior, porque vocês dois, como os meus maiores exemplos aqui, né, não deixaram essa dor na gaveta, Uhum, né? Vocês conseguiram vestir outra camisa aí e não, eu vou ajudar outras uhum, famílias porque eu sei o que nós passamos, né? E isso é muito raro hoje, né? E muito bonito também uhum. de ver. Então, eu queria que vocês contassem para nós, assim, dentro do coração de vocês, né? Como foi ser os pais do Samuel? Como foi perder o Samuel, né, nesse mundo físico nosso, porque a gente sabe que ele está, né, Uhum. Nos no aguardando. lugar aonde a gente deseja estar. Mas é É, isso. eu falo assim que o Samuel fez pai. Então, assim, para mim foi a maior experiência que eu podia ter como pai foi o Samuel. Ele foi uma escola para nós, foi um aprendizado muito grande, né, de amor, superação, de desejo de viver. O Samuel tinha desejo de viver. Não tinha um dia que ele acordava tarde, acordo 10 horas, 6 horas da manhã, o reloginho dele, ele ligava o olho e acabou, ninguém colocava ele para dormir. Ele queria viver, queria ver o passarinho, ele queria, né? Então, assim, e ele me ensinou muito isso, esse desejo pela vida, né? Então, assim, foi muito bom. Para mim, perdê-lo foi difícil, né? E é difícil até hoje, né? Quando a gente lembra, lógico, da saudade, mas, assim, uma coisa que a gente buscou muito foi entender que a gente viveu o máximo que a gente podia viver com o Samuel nesses 1 ano e 8 meses. A gente teve com ele todos os momentos, seja no hospital, seja em casa, clube, a gente ia pra praça, a gente foi pra fazenda, a gente foi lá em Araguari, na casa do Bruno da Meire, a gente viveu realmente. Então, assim, foi uma experiência muito forte, muito boa, positiva, mas perder sempre é difícil, né? Não é fácil. Ah, eu falo que é bonito falar, o Samuel foi a semente do Famílias Raras, mas só quem lançou a semente sabe o desafio que é, A dor, né? a dor que é. E é interessante que a Bíblia fala que a semente ela precisa morrer para ela crescer. Então, literalmente se cumpriu na vida nossa, né? E Samuel precisou falecer, né? Para a gente conseguir viver um propósito. Então, assim, é uma mistura de alegria, de prazer, mas também de desafio, né? É, muito desafiador. Eu acho não, tenho certeza que o Samuel, ele nos fez viver os melhores e os piores dias da nossa vida, com certeza. Os melhores foram com ele, mas os piores foram Tem os ele. dias ali sem ele, os primeiros dias sem ele. Mas a gente aprendeu muito. Eu acho que foi uma grande graça de Deus na nossa vida, nos permitir ser os pais dele. A gente, desde o começo, mesmo em meio a tanta dor, a gente decidiu, porque muitas coisas na nossa vida a gente supera nas decisões, né? Uhum. E ali no começo a gente decidiu ser grato, porque poderia ter sido um dia e foram 1 ano e 8 meses. Então, a gente escolheu ser grato por aquilo que o Senhor tinha nos permitido viver com Ele e toda a alegria e todos os ensinamentos que Ele trouxe para nós. E foi realmente uma experiência, assim, Inenarrável. indescritível. Indescritível. Era um sonho nosso, né? Ainda é um sonho nosso ser pais novamente. Mas Ele realizou realmente um sonho na nossa vida, no nosso relacionamento, né, como casal. E nos ensinou a olhar a vida de uma forma diferente, com certeza. A gente começa a dar valor naquilo que realmente tem valor. É verdade. Samuel deixa para nós isso, né? Que transformar a dor em propósito realmente dá frutos, né? O É, fruto hoje de vocês é o plantio que vocês têm feito, né? No Famílias Raras, essa perspectiva de olhar, né, para o futuro
e de entender que tem mais, né? Sempre tem mais de Deus, né, para nós. E apesar do luto, né, apesar da dor, eu entendo que o Senhor sempre tem algo a mais para cumprir, né, através da nossa vida. E eu sou extremamente grata a Deus por ter vocês na minha vida me ensinando isso, né? Então, eu acredito que da mesma forma muitas famílias, né? Uhum. E já deixo aqui o meu agradecimento por ter sido a pessoa escolhida para fazer esse bate-papo aqui com vocês, porque de verdade é algo que eh, alegra muito o meu coração, né, por termos, né, essa confiança, né, esse carinho aqui. É uma mesa realmente de amizade aqui, eu sei verdade. disso. E eu sei que, amigos de verdade a gente chora junto, a gente aprende junto, né, a gente sorri junto. E vocês realmente são exemplos para todos nós, né, de tudo aquilo que a gente realmente precisa viver Uhum. com a raridade, né, na nossa vida. Eu entendo que vocês fizeram o possível e o impossível, né, para Uhum. fazer a vida do Samuel melhor, né, para fazer com que ele, vivesse ao máximo, né, o período que ele Desfrutar esteve aqui. desse E é lugar. é uma lição muito, né, grande Sim. essa para muitas famílias, né, que às vezes têm ali os seus medos, né, de: "Nossa, como que eu vou levar isso? Meu Deus, eu posso sair daqui com ele?", né, e isso é algo muito legal a gente ver, né, nas fotos que vocês sempre mostram do Samuel, o quanto ele viveu, Uhum. né, ao máximo mesmo, e isso é uma alegria do nosso coração mesmo. Então, nós que Muito a gente que obrigada. agradece, né, porque realmente é uma mesa e vai ficar o desafio aqui, pessoal, deixa até registrado, a Thalita vai voltar pra gente contar o início do Famílias Raras até onde nós estamos hoje, aqui no segundo podcast, que falei pra você falou: "Ah, a gente vai começar conseguir pra não", já tem 1 hora que nós estamos falando e ficaria mais 3 horas aqui tranquilo, Ainda tem né. muita história, né, E mas ó, e só pra você lembrar, se você já não segue, vai lá no canal, você vai ver que a primeiro podcast que nós falamos sobre histórias de um amor raro foi de quem? Do Lucas, foi né, o da família Luquinha. da Ricardo, da Thalita e do Lucas lá, né, foi, eu lembro certinho. Tô Pode bom de voltar lá memória. para assistir. Mas a gente que agradece realmente, Thalita, essa amizade, essa parceria, né, dentro do instituto e na vida, porque não é só ali, né? E é muito bom ter você, o Ricardo, o Luquinhas, e poder contar com vocês. É muito bom, a gente agradece. E agradece também o público que tem nos ouvido, que tem nos acompanhado, que tem nos apoiado aí nessa caminhada. Para fazer da causa, né, das doenças raras algo que a sociedade valorize, né, reconheça, valide, e isso é muito importante. Com certeza. E Também quero deixar aqui eu vou antes da fazer a mensagem, ó, vou querer a mensagem, igual vocês fizeram comigo. antes da mensagem, eu também quero só agradecer, né, realmente, como a Mari falou, a Thalita e o Ricardo, que fazem parte do nosso voluntariado ali na ONG, estão ali, né, nos desafios de tornar esse projeto algo que seja maior do que a gente, né, para abençoar e acolher centenas de pessoas já passaram ali, né, foram muitas famílias, e toda semana tem uma família pedindo ajuda, então, assim, obrigado. Eu sei que 2026 vai ser um ano extraordinário, nós temos grandes desafios aí pela frente e, a Thalita vai ser a nossa host aqui também, vou dividir com ela a mesa, isso é bom, né, porque tem muita gente que tem que contar história aqui. Eu falo que essa mesa aqui, o podcast foi um grande presente, foi um sonho que eu tive e um grande presente de Deus para nós, porque aqui a gente vê milagres acontecendo, a gente vê história de superação, a gente vê, né, ensinamentos de vida que faz a gente refletir em nós e como nós estamos vivendo. Então, obrigado, Thalita, mais uma vez. Ela vai querer deixar uma mensagem para nós, vou deixar ela falar, né? Tem que deixar, tem que deixar. Eu quero que esse casal lindo conta para nós o que que eles têm para falar para Famílias Raras para o ano de 2026, né, que nós estamos aí começando e vai ser um ano de muitos desafios, mas eu acredito que de muita novidade também, né. Ladies first. Não, você primeiro agora. Então, vamos lá. Tá pra câmera ali, né?
Eu sempre gosto de dizer que há beleza na raridade. Quando a gente consegue olhar para o propósito, que é o nosso filho, independente dos desafios, nós conseguimos enxergar e entender aquilo que Deus tem para nós. Então, para você que nos assiste, nos acompanha, eu quero deixar essa palavra de fé, que há beleza na raridade. Você pode desfrutar junto com o seu filho, sua família, o tempo que for, mas quando você for desfrutar, seja inteiro naquilo que você está desfrutando. Desafios nós sempre teremos, mas, eu gosto de dizer e porque eu penso e gosto de viver assim, que os desafios eles são para nos fazer uma pessoa melhor. Então, você que está nos assistindo, eu quero desejar um excelente ano para você, mas também quero dizer e quero te convidar para fazer parte dessa história conosco. O Famílias Raras não é só do André, da Marina e da Thalita, é para todos nós. Aquilo que nós desenvolvemos é uma história que vai deixar para as próximas gerações. E você que nos acompanha sabe o que nós estamos lutando aqui na cidade para isso, não só na cidade, mas no Brasil. Mas eu quero deixar essa pequena frase para você refletir no seu ano inteiro. Há beleza na raridade. Falou tudo. Não vale falar, não, eu repito as palavras do André, não. Idem. Idem. Mas eu quero primeiramente agradecer cada família que nesses últimos anos tem estado conosco, participado, né, de cada reunião, cada evento, cada programação, que tem realmente participado e sido essa família rara, como a gente costuma dizer, que nós somos uma grande família rara. Obrigada. E como nós escrevemos também na nossa lembrancinha aí do final do ano, a raridade nos une, o amor nos fortalece. Então, essas duas frases, a beleza na raridade, ela nos une e o amor nos fortalece. E o que o seu filho precisa é do seu amor, é da sua presença, é do seu olhar, é do seu toque. E pode ser leve, como nós falamos aqui, é uma caminhada, é uma descoberta, mas tudo vai depender de como nós enxergamos e olhamos a vida, das lentes que a gente usa para enxergar as nossas circunstâncias, a nossa realidade. E Deus tem movido, né, dentro de nós isso, de levar essa mensagem, né, de que tudo depende de como a gente olha, da perspectiva que a gente enxerga. E pela perspectiva de Deus, sempre é belo, sempre é belo, sempre será belo. Então que você encontre esse lugar de força no amor e de beleza na raridade. Sim. Muito obrigado, casal, por ter contado um pouquinho mais da história de vocês para nós. E é isso, pessoal. Siga a nossa página, né, no YouTube, @famílias raras, e no Instagram, @famílias.raras. E continuem participando conosco mensalmente. Esse mês tem reunião, mês de janeiro nós já vamos começar com tudo aí. E muito obrigada por isso. Valeu. Tchau, Mas- Tchau, tchau. tchau. Obrigada.